Quinta-feira, 12 de agosto de 2021. Meu nome é Rodrigo Peixoto, eu sou servidor do TRE aqui de Minas Gerais desde 1996. Fui coordenador da FENAJUF, de Formação Política e Organização Sindical na gestão 2016-2019. E atualmente eu sou um dos diretores do Movimento de Conscientização Sindical Liberta Brasil. Preciso fazer um esclarecimento que as pessoas devem estar estranhando, porque o Koinski não está aqui. Ontem ele entrou em contato comigo, ele ia participar, mas ele sofreu um acidente doméstico e achou que daria para participar. Ele estava sentindo poucas dores, mas na madrugada ele sentiu muitas dores e teve que ser hospitalizado, mas está passando bem. De qualquer forma, ele não pôde participar desse evento, dessa live, e imediatamente nós procuramos um outro colega da terra dele, né? E conversamos com a Luz Marina, que prontamente atendeu o nosso convite, está aqui ocupando a vaga do Koinski e representando Luz Marina, está representando Luz Marina, viu, gente? Ela chegou a tempo, né? E aí a gente pôde manter o modelo, manter as divisões de tempo, como já estava previsto. Então, eu quero aproveitar, então, pedir para todos aí, os nossos convidados que vão fazer as palestras, se apresentarem para o nosso público. Quem se habilita? Bem, eu posso começar. Pode ser? Meu nome é Gilberto Melo, sou servidor aqui do TRT da 20ª Região. Entrei no serviço público em 1989. Quando entrei foi pela 5ª Região, porque na época não existia o Tribunal Regional do Trabalho aqui em Sergipe. E assim que foi criado, quem já estava aqui certamente optou, e eu fui um dos que fez a opção em permanecer aqui na 5ª Região, ou na 20ª Região. Estou coordenador geral, um dos coordenadores gerais aqui do Sindicato de Sergipe, que é o Sindijuf Sergipe. E hoje estou aqui para contribuir e agradecer aí, já quero agradecer antecipadamente o convite do nosso querido amigo Rodrigo, e quero agradecer também a presença dos demais, né? Que Deus esteja com todos nós e que tenhamos, acima de tudo, hoje a sinceridade, a honestidade e o respeito para com todos. Tá? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Gilberto. Guilherme? Boa noite a todos. Meu nome é Guilherme Silva, eu sou analista no MPDFT. Antes de ser analista lá, sou analista lá coisa de 9 anos. Também fui técnico judiciário do TREDF durante uns 5, mais ou menos 6 anos. E aí hoje eu trabalho no MP. E aí também aproveito a oportunidade de agradecer ao Rodrigo por essa iniciativa desse debate, né? Coisa que é muito raro de se ver no nosso meio sindical, né? A gente costuma ver, quando se fala de debate, são todas as pessoas que pensam iguais, né? O que obviamente não é um debate, né? Então eu aprecio muito essa oportunidade de poder discutir com pessoas que pensam diferente de mim, né? Até para poder expor as nossas ideias e os nossos colegas analisarem, né, o que cada um pensa e qual o melhor caminho que a gente deve seguir, enfim, para nossa carreira e para o nosso sindicalismo, né? Agradeço essa oportunidade e que tenhamos um bom debate hoje. Pessoal, o Luiz Cláudio ele teve um problema no trânsito, ele está chegando em casa. Mas você gostaria de se apresentar nesse momento, Luiz Cláudio? Senão você vai ficar no meio do caminho. Não, posso me apresentar sim, sem Pode ser? problema. Daqui a pouco eu já bato na porta da minha casa aqui. Ok. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou Luiz Cláudio, falo aqui do Norte, Terra Quente, Manaus. Sou servidor do TRT-11, aqui do Amazonas, há 21 anos.
Queria fazer minha audiodescrição para os nossos colegas com deficiência visual que possam estar nos ouvindo. Agora, eu sou pardo, tenho cabelos escuros, estou nesse momento dentro de um veículo aqui, mas daqui a pouco estou chegando na minha casa. Estou meia idade, quase 50 anos, e estou vestido com uma camisa amarela e preta, e desejo a todos um bom debate e agradecer o convite da coordenação do debate e também aos presentes e à minha colega presente, que nós tenhamos um bom espaço acadêmico aqui para dirimir as dúvidas e questões que possam ainda estar aí na cabeça da nossa galera do judiciário e de todo o sindicalismo em geral. Obrigado, Luiz. Luz Marina? Boa noite, sou Luz Marina, servidora pública desde 89, participei do Grêmio, do Centro Acadêmico, sindicatos, né, sempre gostei. Fui diretora do Sintrajusc, aqui em Santa Catarina, que congrega as 3 justiças, agora no período de 2015 e 2020. Agora estou aposentada, né, e o meu mandato também terminou no final do ano passado. E estou aqui para trocar ideia e contribuir no que a experiência puder ajudar. Bem, pessoal, o tema é sindicalismo e a política partidária. É o tema que nós vamos refletir aqui. Ouvir a opinião dos nossos colegas, que têm muita experiência sindical, né? E esse tema, na verdade, ele não surgiu do nada. O Movimento de Conscientização Sindical Liberta Brasil esteve no último Congrejuf, né, no 10º Congrejuf, e nós fizemos 2 pesquisas lá, com muitas perguntas, houve uma participação muito grande dos delegados, eram aproximadamente 400 delegados, e 20% pelo menos participou lá da pesquisa, e nós fizemos diversas perguntas, e eu vou pedir para a Daniela colocar a tela sobre uma das perguntas que está ligada ao assunto aqui. Vocês estão conseguindo ver? Tá ok? Você acha que a FENAJUF é aparelhada por partidos políticos? 72,65% disseram que sim. Isso dentro de uma plenária de Congresso. Acreditamos que se essa pergunta for levada até os servidores, inclusive aqueles que não são sindicalizados, esse percentual deve subir muito. Então, com esse material dessa pesquisa, a gente fez muitas perguntas, né, sobre a organização sindical. Nós estamos procurando agora fazer alguma coisa, né, e para que a categoria comece a debater esses temas, que são temas importantes, né? Estão falando da organização. E se vocês quiserem ver toda a pesquisa, está nesse endereço aí, www.libertaja.net.br, no link avaliação de eventos. Ok? Tá fácil entrar lá, avaliação de eventos é o link de baixo. Agora, sobre as regras, né? Ontem nós nos reunimos aqui, fizemos um sorteio da ordem das falas. Primeiro vai falar o Guilherme, depois o Luiz Cláudio, depois a Luz Marina e, por último, o Gilberto. Cada um fala por 10 minutos e, ao final, a gente vai fazer a conclusão e vamos inverter a ordem, né? Então, vai ser na conclusão Gilberto, Luz Marina, Luiz Cláudio e Guilherme. 10 minutos para fala, 5 minutos para conclusão. E lembrando também que essa live vai ser gravada, está sendo gravada e vai estar disponível no canal do YouTube do MCS Liberta Brasil, ok? Não, o Luiz Cláudio vai ser a segunda fala, né? Acho que a gente já pode começar com o Guilherme, né? Vamos lá, Guilherme? Opa, agora sim. Vamos lá, então. Até eu não
não tinha... Eu tinha visto já o resultado dessa pesquisa, mas eu achei interessante agora rever, né, isso aqui e como que é o entendimento da nossa base com relação a isso, né? Quando a gente fala de aparelhamento, já é um termo forte, né, que já implica que esses partidos, né, eles têm realmente ingerência na nossa entidade. É bastante interessante ver como que os nossos colegas enxergam isso. Eles realmente acreditam que há esse aparelhamento, né? Ou seja, que esses partidos têm gerência e influenciam diretamente nas nossas decisões de base, né? E a gente pode pensar, né, qual seria a solução para isso, né? Seria o que a gente comumente entende como apartidarismo. Mas o que é o apartidarismo? É interessante a gente analisar o conceito desses termos, até para a gente não incorrer em alguma falácia. Apartidarismo é uma ideologia política, na qual organismos, pode ser movimentos sociais, associações, agremiações, ditos apartidários, prezam por manter distância entre o que é construído ou defendido dentro da organização e interesses quaisquer de qualquer partido político, né? De forma prática, até eu estou trazendo esse conceito da Wikipedia, de forma prática, grupos que se organizam dessa forma até aceitam dentro de si militantes de partidos políticos, né? Porque apartidarismo não é antipartidarismo. É bom que isso seja bem definido. Mas desde que esses saibam diferenciar bem esses dois espaços de atuação. Não se deve disputar internamente essas organizações com o intuito de que essa possa funcionar como um braço político, né, de algum partido. Até eu vou fazer aqui um histórico de como que surgiu esse apartidarismo dentro do ambiente dos síndicos DF, né, para a gente ter essa contextualização. Até agradeço o que o Rodrigo disse anteriormente, que todos nós temos ampla experiência sindical, mas a minha é bem restrita. Eu estou nesse meio aqui, eu sou até neófito nisso daqui. Eu até entrei por um convite, né, porque para que eu me envolvesse nisso, né, porque eu tinha certa repulsa, e até algo que é muito comum na nossa base, né. A nossa base, ela entende que o sindicalismo ainda tem aquele viés marxista, aquele dialeto de proletariado, coisas que não falam com quem a gente vive, né? Enfim. E aí, como que isso surgiu no âmbito dos síndicos DF, na minha visão, né? Surgiu na época da derrubada do veto 26, né? Da tentativa de derrubada do veto 26 de 2015. Quando alguns colegas, até bem independentes, identificaram que grupos partidários, principalmente vinculados ao PT, estavam lutando contra um projeto de derrubada de veto, né? Porque isso poderia desgastar politicamente o governo atual. Então, a gente tinha um dirigente sindical da nossa federação dizendo que entre o reajuste e o governo, ele defenderia o governo. Não preciso nem dizer quem foi que disse isso, né? Acho que muitos vão lembrar. Então, a gente tinha também dirigente sindical se negando a conversar com parlamentar de oposição por questões ideológicas, né? O cara não falava com alguém que era do PSDB porque ele era do PSTU, entendeu? Então, a gente tinha isso. Aí a gente percebeu que, para alguns colegas, a questão partidária era tão assim, visceral que eles poderiam lutar contra a categoria, investidos em cargos de dirigentes sindicais, que é muito grave, né? E aí, assim, na minha visão, eu acho que tem uma discussão anterior a essa do partidarismo, que é a questão do tipo de sindicalismo que nós queremos, né? Aí a gente pode pensar que, assim, na visão clássica, a gente teria duas opções, né? O sindicalismo classista ou o sindicalismo corporativista, né? E a gente volta um pouquinho mais no tempo ainda, a gente pensa como que surgiu o nosso sindicalismo, né? Assim, na época de 1943, quando foi criada a CLT, diga-se de passagem, é muito importante que isso seja ressaltado, ela foi inspirada diretamente na Carta del Lavoro, né, do Mussolini,
ditador fascista italiano, né? Logo, a nossa estrutura sindical brasileira é um legado do fascismo italiano e do autoritarismo fascista do ditador Getúlio Vargas, né? É bom que isso fique claro. Até hoje vigente, né? Então, o sindicalismo nasce naquele momento para servir aos interesses de um Estado fascista. Até no artigo 15 e 13 tem lá, são prerrogativas dos sindicatos colaborar com o Estado como órgãos técnicos e consultivos no estudo dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal. E no 514, são deveres dos sindicatos colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social. Ou seja, o sindicalismo brasileiro nasce na esteira do fascismo classista e corporativista, né? E aí, entendendo aí, né, essa questão do corporativismo, na questão, no aspecto sociológico, né, que preconiza a concentração das classes produtoras em forma de corporações tuteladas pelo Estado, que é diferente do corporativismo moderno, por extensão de sentido, né, que preconiza a defesa exclusiva dos próprios interesses profissionais por parte de uma categoria. Então, os sindicatos hoje, os sindicatos brasileiros, eles são uma concessão do Estado. Tanto é que existem mecanismos para conceder essas cartas sindicais, é algo bem burocrático, tem a questão da unicidade sindical e tudo. Então, nessa esteira, um grupo político como a CUT, por exemplo, umbilicalmente ligada ao PT e interessada na participação no Estado, nunca vai fazer uma crítica ao sindicalismo de Estado. Menos ainda será capaz de uma crítica a um eventual governo petista, né? Ou alguma de suas linhas auxiliares, como PSOL, PSTU, PCdoB e tudo mais, né? Então, o sindicalismo, em que pese de Estado, deve fomentar a luta de classes, como defende o classismo. Então, nesse entendimento, o sindicalismo deveria defender a solidariedade econômica, né, e a ação direta, né, com greve, confronto e tudo, e luta contra o capital. Nesse modelo, o sindicalista ele acaba se igualando a todo o conjunto da classe trabalhadora, né, ficando até constrangido de defender alguns privilégios que nós temos, como nós estatutários, né? Como estabilidade, jornada de trabalho menor, licença e tudo mais, né? Então, essa defesa classista tem que ser de todos, né? E aí, assim, como alternativa lógica, eu faço a defesa de um sindicalismo corporativista moderno, ou seja, expandindo aquela extensão de sentido para que nossa máquina sindical sirva exclusivamente à defesa intransigente de nossos direitos e interesses, né? Até para que a gente se liberte desse dialeto anacrônico comunista, né, que ainda é linguagem de vários sindicalistas hoje, né, que causa o afastamento natural da nossa categoria dessa participação, né? Então, cria aquele círculo vicioso, né? Aqueles que entram tentando mudar acabam vencidos pela burocracia estatal e acabam abandonando as entidades e deixando o espaço livre para aqueles militantes de sempre aparelhando essas entidades. E aí a gente pode citar alguns exemplos, para que não fique só na minha retórica, de como que a política partidária influencia as nossas decisões, né? A gente teve recentemente na plenária de Salvador que a nossa FENAJUF aprovou o apoio ao aborto legal, ou seja, uma pauta que não é da categoria, que não foi discutida em momento algum e foi apoiada. Nós já vimos defesa de ditadura como Cuba, Nicarágua, Venezuela, então sempre ocorre essa discussão exaustiva de conjuntura nacional e internacional, deixando as pautas de interesse da categoria para depois. A gente vê que tem um total desalinho entre o que o Brasil precisa e essas defesas. Por exemplo, nós somos contra, pela
federação, a PEC do teto de gastos, enfim. O meu tempo aqui acabou, e aí a gente pode continuar ainda falando sobre essa questão de outros exemplos, mais para o final, né? Percebi que nossos colegas sabem do que eu estou falando. Obrigado. 10 minutos voaram, viu, Guilherme? Obrigado. Agora com a palavra o nosso colega Luiz Cláudio. Opa! Primeiramente, boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. Pedir desculpa por aquele momento de intervalo ali que eu estava me dirigindo do tribunal para minha casa, tive um problema de trânsito, que acabou eu tendo que fazer aquela participação de dentro de um veículo, mas já aqui na minha residência a gente pode ter um debate mais fraterno sobre o tema, e agradecer o convite aí aos nossos organizadores e às nossas organizadoras por nos ceder esse espaço para que nós possamos desmistificar e até, quebrando alguns mitos, a gente possa aproximar a categoria das entidades sindicais, fazendo com que elas percebam que o sindicato é uma máquina independente e que ela realmente deve ter seu pensamento organizado dentro da perspectiva do trabalhador, mas não pode ser um pensamento alheio às conjunturas que movem a nossa sociedade, porque isso aí perpassa a nossa vida, tendo em vista que somos partícipes de uma sociedade e não podemos considerar que eu estando com o meu problema resolvido no âmbito da minha atuação de trabalhador, de entidade sindical, acho que a sociedade vai estar com suas mazelas e seus problemas resolvidos por causa disso. E aí eu chamo a reflexão para que os nossos colegas que estão nos acompanhando possam fazer uma outra leitura desse fenômeno que surgiu a partir de 2013 com a antipolítica, né? Eu queria fazer uma leitura através do método indutivo, né, que é as organizações menores levarem a uma organização maior seus anseios, suas perspectivas de vida, sua luta, e a partir dali poder transformar a política no âmbito nacional. Eu não acredito que as nossas máquinas sindicais sejam movidas ou então sejam braços atrelados de partido político. Primeiro, que o sindicato ele é aberto à filiação de qualquer de seus pertencentes àquela categoria, àquela base sindical, e dentro dessa perspectiva esses coletivos se organizam para fortalecer uma máquina independente e a partir dali levam seus anseios e tem-se a liberdade de eles escolherem um caminho dentro da vida política a seguir. E isso não ocorre só nos trabalhadores. Nós temos como, infelizmente, esse fenômeno da antipolítica surgido a partir de 2013 nos trouxe essa ojeriza de considerar que fora da política há solução, fora do diálogo há solução. Isso aí é totalmente contra o conceito da democracia, porque a democracia ela é, digamos, a maioria está tendo lá aquele seu momento de governabilidade, mas sem que a maioria possa atropelar os anseios das minorias, né? E nós, como classe trabalhadora, sempre fomos minoria, e por causa disso não podemos deixar de conversar com ninguém,
Mas isso não é só dentro da classe trabalhadora que ocorre, e às vezes a gente estranha o porquê de não haver essa análise crítica através de outros setores. Eu gosto de fazer um debate bem mesmo contemporâneo, porque aí a gente pode avaliar o Congresso Nacional que nós temos hoje. Se você for fazer a leitura das cadeiras do Congresso Nacional que nós temos hoje, nós temos organizados dentro de partidos políticos a categoria, eu vou categorizar aqui, vou dizer que é a categoria, mas se alguém estiver ouvindo e que pertence, me perdoe se eu classifiquei errado, as pessoas ligadas às igrejas neopentecostais, organizados dentro de partido político e tendo digamos, o seu reflexo no Congresso Nacional. Temos a bancada pelo agronegócio, que também está organizada dentro de partido político e também toma conta de entidades sindicais. Recentemente, nós tivemos no Brasil um fenômeno, as igrejas evangélicas tomando espaço com candidaturas até em conselhos tutelares. Então, o que ocorre mesmo é que nós temos que enfrentar um fenômeno e desmistificar, que é o fenômeno da antipolítica que está presente, infelizmente presente na cabeça de muitos dos nossos colegas no Judiciário Federal e no Ministério Público da União. Mas o sindicato ele é uma máquina sindical, ele é uma máquina organizadora dos trabalhadores com vida própria. Nós temos a possibilidade de filiação de qualquer trabalhador daquela base sindical, nós temos a organização com sistemas de encaminhamento das nossas proposituras, organizados dentro da nossa perspectiva própria de cada base sindical, e nós temos o controle digamos, o controle financeiro, o controle administrativo, também organizado dentro da nossa independência sindical. Então, não haveria o porquê de considerar que há uma invasão dos partidos políticos dentro de uma máquina que é organizada exclusivamente pela classe trabalhadora, por todos os trabalhadores pertencentes àquela base sindical, sejam eles filiados a partido político ou não, que, se somos lutadores pela liberdade, como tantos e tantos hoje dizem que a liberdade é um princípio maior até que a vida, nós temos que prezar pela liberdade das pessoas de se organizarem de forma maior para que a vida política nacional possa ser tocada e os trabalhadores possam ter a sua representação, né? E quando o sindicato se organiza, as pessoas elas estão atuando ali, elas quando, pelo menos na minha perspectiva, pelo menos o que eu faço, quando nós nos colocamos à disposição do trabalho sindical e no serviço público, é um trabalho muito mais de doação mesmo, porque nós não somos dispensados, nós não temos custo salarial bancado pela máquina sindical, às vezes as entidades maiores podem até ter, mas as entidades menores, todas elas têm os trabalhadores ali cumprindo a sua jornada de trabalho, depois que se deslocam aos sindicatos para cumprir a sua tarefa para a qual se dispõe. Então, nós não temos como nos negar a defender os direitos, seja com a capacidade de dialogar com A ou B, até mesmo porque nós vivemos uma fase em que nós somos minoria no Congresso Nacional. Se nós não tivermos a perspectiva de que o trabalhador precisa se organizar, de que ele precisa ter suas representações, de que fora da política não há solução, e deixarmos essa antipolítica de lado, talvez nós, aí sim, não vamos conseguir dialogar, porque todos os grupos estão organizados politicamente dentro de partidos, e dentro desses partidos, já dentro de organizações sindicais, como é o pessoal do agronegócio, que é organizado dentro dos sindicatos,
os patrões têm seus sindicatos patronais, a Confederação da Indústria está organizada dentro dos sindicatos patronais, e nós precisamos fazer da nossa atuação sindical um reflexo político e considerar que a participação política é um processo natural se a gente for considerar que nós temos que olhar que, através dos nossos anseios surgidos na máquina sindical, nós precisamos identificar aquelas legendas e aqueles partidos que são mesmo defensores dos nossos anseios, das nossas causas, porque se considerarmos que fora da atividade política e rechaçarmos aqueles que estão do nosso lado, com certeza as derrotas serão... Hoje nós tivemos uma derrota clara. Foi a perspectiva de nós não termos mais direitos trabalhistas. Isso aí pode ser levado para o serviço público, é aquela coisa que o poeta nos deixou. Primeiro olharam o nosso jardim, arrancaram uma flor, depois foram lá, mataram o nosso cachorro, e depois nós não tínhamos sequer voz para combater. Então, o que eu acho que deve ser combatido, só para encerrar, é esse sentimento de antipolítica que surgiu a partir de 2013 e que, desde lá, só tem trazido derrota à classe trabalhadora, que, infelizmente, tem tido cada vez mais ojeriza a política. Obrigado, desculpa aí o passado tempo. Excelente, Luiz Cláudio, muito obrigado. Agora nós vamos passar a palavra para Luz Marina. Não é isso? Na ordem? Luz Marina. Sim. Boa noite, pessoal. Corajosos, uma noite fria, pelo menos aqui no Sul, discutindo política em plena quinta-feira. Parabéns para vocês, parabéns para nós, que a gente faz a diferença no mundo, né? Parabéns para o Movimento Liberta Brasil por essa iniciativa corajosa de trazer um tema tão espinhoso, né, como sindicalismo e política partidária, no momento que a gente vive tanto debate, tanto questionamento, tanta polarização, não só no movimento sindical e no Brasil, mas no mundo todo, né? Parece que estamos num momento onde muita gente está pensando sobre como deveríamos viver e o que precisamos fazer para tornar o mundo melhor, de acordo com a ótica de cada um de nós, naturalmente, né? É um tema complexo, e eu acho que ele é muito complexo e subjetivo justamente porque ele não é um detalhe, né? A participação política é uma coisa que tem a ver com um jeito que a pessoa se posiciona no mundo, né? Tem a ver com um projeto de vida, um projeto de sociedade que ela tenha, um jeito que ela acha que as pessoas deviam se relacionar, que as relações de poder deviam se dar, o jeito que a sociedade deveria ser organizada. Então, geralmente, a gente não está falando de um detalhe como, né, uma preferência de cor ou de time. A gente está falando de coisas muito viscerais, de desejo, de coisas que importam e trazem muitos sentimentos, né, para as pessoas. E eu acho que, talvez, em função disso, em se tratando de sindicalismo e política partidária, as nuances, né, que ocorrem ali entre os dois, né, entre o que é certo e o que não é certo, até onde pode ir, até onde não pode ir, elas são muito imprecisas, né, e depende muito do interlocutor, e eu acho que, digamos assim, de certa forma, é da natureza delas essa complexidade. A política, assim como a vida, como muitas coisas outras importantes e boas da vida, não é preto no branco, né? Eu entendo que a pessoa que gosta de participar politicamente, que se sente um agente ativo da história, que acha que não está só assistindo o mundo, que sempre foi assim, mas que a participação dela e o jeito que ela se relaciona na família, na escola, interfere no destino do mundo, essas pessoas elas participam desde sempre,
né? Participam no Grêmio, participam no centro acadêmico, na associação comunitária, num grupo cultural, num grupo de direitos civis, de minorias. Então, imaginar que uma pessoa que costume ter esse tipo de participação nas entidades que ela frequenta vai acabar se filiando a um partido político, eu não diria que é natural, mas eu acho que é esperado, né? Eu acho que faz sentido, eu acho que é normal, né? É imaginável que aquele que achou que tinha alguma ideia para mudar o colégio, ou a rua, ou o prefeito, né? possa querer, né? e se filiar a um partido onde tem um projeto maior, mais estruturado, onde pessoas podem ocupar cargos e colocar essas ideias em prática. Então, eu acho que até aí é uma coisa esperada, né? E não por outro motivo que isso não pode ser proibido, né? Como, às vezes, alguém enlouquece e diz quem é filiado não pode ser candidato a... Imagina, isso não tem nem cabimento jurídico. Agora, a minha simpatia pela naturalidade dessa situação, ela termina aqui, né? Até no ponto do entendimento de por que acontece. Agora, eu acho, sim, né, que não só o movimento sindical, mas os próprios o movimento civil, o movimento de minorias e os movimentos sociais, de um modo geral, no Brasil, eles têm sido cada vez mais puxados, né, por partidos políticos e cada vez mais tem essa interferência, né? Tanto é que eu tenho 57 anos, sou feminista de primeira hora, né? Há uns 10 anos atrás comecei a ouvir o feminismo classista, sim, porque não é o feminismo da direita, né? E tem feminismo classista não sei o quê. Então, assim, essa setorização e esse aparelhamento mesmo, né, que é a palavra, pelos partidos, ele é generalizado em todos os movimentos. De certa forma, é uma estratégia, né? Parabéns para eles que viram, né, dentro da insatisfação negra, gay, feminista ou outras, pessoas que precisavam de um espaço para falar. Só que essas coisas têm limite, né? Eu acho que não tem interesse de um sindicato que tem como objetivo cuidar dos interesses, dos direitos e se preocupar com a situação profissional de uma categoria, utilizar um programa político de um partido e dar encaminhamentos, usar recursos, usar tempo, usar material, usar pessoal para tocar esse recurso, esse programa desse partido, e não o que seria sua tarefa sindical, e muitas vezes, inclusive, deixando de efetuar a tarefa sindical, né? E chegamos até, e eu concordo com o Guilherme, também vi isso na turbulenta greve de 2015, chegando não só ao ponto de descuidar do sindicato, mas de chegar num determinado momento agir contra a decisão da categoria, como vimos pessoas, concordo com ele, vi muitas pessoas que eram contra a greve, porque eram favoráveis ao projeto político então atual, e que então, para não atrapalhar o projeto político atual, porque ele era maior, mais importante, não deveria então fazer a greve. Então, eu acho que isso sim é um problema, eu acho que isso não interessa a ninguém, né? Não interessa nem a boa política, né? Eu acho que a boa política é essa mesmo, cada setor, né, tem a sua atividade, tem a sua tarefa. A tarefa do sindicato ela é bem delimitada, tem uma função bem específica em relação à categoria. Em 2015, por exemplo, nós estávamos num momento muito ruim, muitos anos com salário congelado, desde 2006. Agora eu não me lembro mais, mas era 60%, 70% de defasagem em relação ao IPCA dos últimos anos, e tivemos muita dificuldade, inclusive, né, entre pessoas no Congresso que a gente esperava que nos defendessem, né? E, de repente, estava lá o Ronaldo Caiado torcendo pelo meu reajuste e outros torcendo contra, né? Então, assim, são coisas que
que não se conversam e não são da boa democracia, na minha opinião. Eu acho que os mecanismos para resolver isso, é esse até que, acho que foi o Luiz Cláudio que apontou, é a própria democracia, quer dizer, à medida que as pessoas percebem as pautas das diferentes candidaturas para um sindicato, na medida que a gente faz debates desse tipo e as pessoas começam a pensar em coisas diferentes, na medida em que mais pessoas deem o seu nome para a participação, né, é que a gente pode melhorar e alterar essa imagem que é geral, né, não só do sindicalismo da nossa categoria, mas de um modo geral do sindicalismo nacional, justamente dentro das assembleias, dos congressos, dando seus nomes para as candidaturas, né, e correndo atrás, porque as pessoas que se dedicam tanto, digamos, à vida política, que chegam a se filiar em partidos, elas vão nas reuniões no sábado, elas vão assistir palestra e elas querem participar, é da natureza, entre aspas, né, da natureza delas. Então, assim, o sindicato que a gente quer, a gente tem que construir interferindo. Isso de um ponto de vista, digamos, da democracia, mas eu acho que tem outros mecanismos que seriam mais na base do controle estatutário, né? Então, a gente pode ter dispositivos que descentralizem mais o poder. Eu acho que em todos os sindicatos a gente tem que estimular os que não têm a ter um conselho de base, onde cada 15, 20 pessoas seja representado por um, né? Aqui, o Sintrajus, que aqui a gente fez há alguns anos, uma coisa muito legal, que foi fazer a eleição do Conselho Fiscal não coincidir com a eleição da diretoria, porque o Conselho tem que fiscalizar a diretoria, então é bem no meio tempo. 1 ano e meio tem eleição de diretoria, o outro 1 ano e meio o do Conselho Fiscal. E eu sei, há uns 3 anos atrás, quando eu andei olhando os estatutos do sindicato por causa de uma reforma no nosso, eu vi que tinha sindicato na ocasião que fazia eleição em congresso, ou seja, era eleição para diretoria indireta. Então, assim, eu acho que tem uma série de mecanismos que a gente pode fazer, inclusive no plano estatutário também. É isso aí. Obrigada. Bom, Luz Marina, excelente também. Fechou. Então, vamos passar a palavra do Gilberto Mello. Mais uma vez, boa noite. Eu quero deixar claro, antes mesmo que alguém que esteja ouvindo, porque geralmente, quando alguém é contra a interferência do partido político dentro do sindicato, dos partidos políticos dentro dos sindicatos, geralmente essa pessoa é de direita, que é um grande erro, né? E não aceitar interferência, você já é visto pelas pessoas que trabalham dentro dos partidos políticos, dentro dos sindicatos, como uma pessoa de direita, o que é um grande erro. E para deixar isso bastante claro, eu quero informar que eu tenho 57 anos, em 1982, praticamente no nascimento do Partido dos Trabalhadores, eu me filiei, e olha que se filiar no Partido dos Trabalhadores naquele momento era muito complicado, porque toda a cidade ficava sabendo, e você era ali visto não com bons olhos, a verdade é essa. E eu cheguei, inclusive, a ser vice-presidente do Partido dos Trabalhadores lá na cidade de Propriá. Eu fui de um dos que acreditei que, com o crescimento do Partido dos Trabalhadores, a classe trabalhadora ela pudesse também usufruir desse crescimento e lá na frente, quem sabe, colher, né, comer dos frutos que foram colhidos durante todos esses anos. Mas o que nós vimos foi totalmente o oposto, com a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva, que foi eleito lá em 2002. Logo no começo da gestão do Luiz Inácio Lula da Silva, a gente não tinha as ferramentas que nós temos hoje, que é o WhatsApp, Facebook, nada disso.
escrevi através do Messenger ou algo parecido, que a gente, inclusive, utilizava naquela época o computador. Da minha decepção com o Partido dos Trabalhadores, que, na verdade, não aconteceu ali em 2002. Aconteceu antes, quando eu vi uma entrevista do José Genuíno, na TV Bandeirantes, onde ele já afirmava ali que era necessário, né, rever alguns assuntos que até então eram vistos como consagrados, sagrados pelo Partido dos Trabalhadores. Mas o que nós vimos a partir de 2002? A primeira grande decepção no governo Lula foi a reforma da Previdência. E fica muito difícil alguém defender de que a reforma da Previdência era necessária, até mesmo porque quem falar isso corre num erro absurdo, porque a reforma da Previdência antes do governo Lula, que foi feita por Fernando Henrique, do qual eu já imaginava, não aceitava, mas imaginava, porque o cara representava realmente a direita, o cara representava realmente as pessoas que sempre esteve por cima da carne seca aqui nesse país. Então, eu não esperava nada mais, nada menos do que aquele comportamento dele. Mas Lula, o PT, aprovar uma reforma da Previdência porque fez um acordo com o diabo, com o Banco Mundial, com a FMI. O PT, que antes de 2002 defendia com unhas e dentes os servidores. O PT, que antes de 2002 ouvia Maria Lúcia Fatorelli, que sempre esteve na linha de frente para dizer que a reforma da Previdência, a Previdência nunca foi deficitária e passou a ser deficitária no governo do PT, aquilo dali foi imoral, gente. Aquilo foi um absurdo e, a partir daquele momento, eu pude observar o quanto os sindicatos estavam sendo usados, o quanto os servidores e os trabalhadores foram usados durante todos aqueles anos de 82 até 2002. Né? O quanto foi difícil para mim ter que observar tudo aquilo e dizer que todo aquele trabalho que foi feito anterior a 2002 foi um trabalho que não fez sentido, não fez justiça, quer dizer, todo aquele esforço daquelas pessoas que eu trabalhei junto, né, com quem nós enfrentamos diversas greves, de braços dados, muitas vezes sendo ameaçados, né, levar porrada, tudo aquilo não valeu nada. Nada. Eu estou dizendo que o que o PT fez, tudo que o PT fez foi errado, de maneira nenhuma. Não sou leviano. Muitas coisas o PT acertou, mas muitas coisas foram muitos erros cometidos. Não foi só com relação à reforma da Previdência, que foi direcionada para o servidor público, não. O Lula ele teve a oportunidade de incluir novamente um imposto sobre lucros e dividendos que foi cobrado no governo Itamar, um governo de direita, e que saiu no governo Fernando Henrique. Fernando Henrique acabou com esse imposto, mas no governo Itamar ele existia. O Lula teve a oportunidade de colocar em prática o imposto sobre grandes fortunas. Não houve regulamentação. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam no governo do PT. Então, fica muito difícil hoje aceitar que os sindicatos continuem tendo a interferência dos partidos de esquerda, ou seja lá qual for o partido. Na verdade, o partido, que quando a gente fala sobre sindicato, o que é sindicato? É uma associação de um grupo que é criado para defender os interesses de quem? Dessa associação. O partido político é totalmente diferente. O partido político foi criado para defender os interesses do povo em geral, diferentemente do sindicato. O sindicato, repito, é uma associação e ele existe justamente para defender os interesses dessa associação. Então, como eu estou me referindo aqui ao Sindicato do Poder Judiciário Federal, então o interesse do sindicato deve ser tão somente exclusivo para defender os interesses dos servidores públicos do Poder Judiciário Federal, é claro, não esquecendo dos demais trabalhadores.
Mas o que deve ser discutido na pauta são os assuntos de interesse do servidor. Portanto, aqui em Sergipe, essa é a segunda vez que eu fui eleita, a nossa diretoria foi eleita, né? Mas desde 2002 eu tomei como eu levei isso bastante a sério, repensei e cheguei à conclusão de que essa interferência do partido político ou dos partidos políticos, ela não deve existir. Ela é tão grave, gente, ela é tão grave que no ano passado, em dezembro do ano passado, nós tomamos aqui uma decisão de sair da FENAJUF. Nós não somos mais filiados à FENAJUF. Com relação à entidade, eu não tenho nada contra a entidade. A entidade não tem defeito. Quem tem defeito são os coordenadores, as pessoas que lá estão defendendo os interesses dos partidos que eles representam. Quem participou das reuniões da FENAJUF, quem teve essa chance de participar das reuniões da FENAJUF, primeiro, saiu de lá decepcionado. Certamente, muitos não retornaram. Porque você passa um dia ou 2 dias falando sobre conjuntura internacional e conjuntura nacional. Gente, isso aí é tema, assunto de partidos políticos. Você não pode chegar... Nós estamos atravessando uma fase difícil, como ainda hoje nós continuamos atravessando essa fase difícil, que nunca acaba. Uma merda, me desculpa a expressão. Nunca acaba. E a gente sai dos estados, o estado de Sergipe, longe para danar, uma passagem cara, para você chegar lá, passar 2 dias ouvindo sobre conjuntura nacional e conjuntura internacional. Pelo amor de Deus, primeiro as pessoas que lá estavam chegaram à conclusão, tem esse conceito, de que os servidores não entendem nada. Nada, nada. Se falar sobre conjuntura nacional, são uns debilóides, não entendem nada. Conjuntura internacional, pior. Então, eles se sentem na obrigação, e aí cada um se acha melhor do que o outro, aí você tem o PT, tem o PSOL, tem o PSTU, tem até aqueles que dizem que não tem partido, ou os que mais têm partido, né? Porque defendem também. E cada um quer apresentar uma fórmula mágica, né? Eita, eu tenho uma maneira de falar demais. Eu vou concluir e depois deixar para... Bom, é isso. É justamente por isso que nós hoje não admitimos mais essa interferência dos partidos políticos, do partido político dentro dos sindicatos. Não é que não deve existir partido político, pelo amor de Deus. E não é que o sindicato também não deva... Desculpa, viu, pessoal? E não é que o sindicato também não deva levar para os seus associados o que está acontecendo na vida política. Não, isso é a obrigação do sindicato. Mas depois eu continuo. Desculpa aí. Bom, Gilberto, muito obrigado, excelente também. A gente vai aproveitar essa mudança de fase agora para entrar nas conclusões. Eu vou pedir para a Daniela aqui da gravação, que é a empresa que está conduzindo toda a parte tecnológica dessa live, pedir para a Daniela colocar aqui a pesquisa para a gente participar, uma enquete, né? Se ela estiver me ouvindo. Apareceu e sumiu aqui na tela. Piscou. É porque não apareceu a opção de marcar. Só um minutinho, que eu estou fazendo o relançamento, tá? Tranquilo, Daniela. Ok. Posso votar também? Todo mundo pode votar, pode dar a sua opinião. Parece que o palestrante não pode votar, pelo que apareceu aqui. Também não consegui, não. É. Os participantes, será que estão conseguindo votar? A mensagem que aparece embaixo é: o anfitrião e o palestrante não podem votar.
Então, deixa só com os nossos colegas que estão O pessoal está votando aqui, estou aguardando ainda. Ficou aberto só para os participantes. A pergunta é boa, vou até ler aqui. Você acha que é necessária uma revisão do modelo sindical existente hoje? Interessante aqui, a gente está tendo uma participação, a gente está com 44 participantes, né? Bacana. O meu de 51. Se a gente somar nós e eles, né? Sim, Exatamente. é verdade. São 51, exatamente. Muito bacana a audiência, né? Muito legal. Legal. Então, assim que terminar, nós vamos entrar, então na conclusão e vamos fazer a ordem inversa, né? Gilberto aproveita o embalo e faz primeiro a conclusão. Aí, Luz Marina, Luiz Cláudio e Guilherme por último. Podemos seguir, Daniela? Podemos, eu estou com 36 de 45 votos. Posso encerrar? Então espera mais um pouquinho, ver se todo mundo vota. A enquete ela pode continuar aberta, né? Enquanto a gente vai falando, não pode? Pode sim. Uhum. Então deixa aberto. Ok. Então, Gilberto, você está com a palavra. Ok, obrigado. Olha, para aqueles que estão nos ouvindo e para aqueles que certamente irá procurar isso no YouTube, é necessária uma revisão urgente nesse modelo sindical. Mas quem é que faz essa revisão? Quem é que pode mudar essa situação que nós estamos vivendo hoje? Você que está nos assistindo. Em hipótese nenhuma, você pode permitir que pessoas, né, das quais nós vivemos hoje, a maioria, né, boa parte das pessoas que hoje estão atreladas a partidos políticos, continue administrando, gerenciando o sindicato. E como é que você pode acabar com isso? Participando das assembleias, colocando seu nome à disposição, formando grupos, tomar a direção do sindicato. Quando eu falo tomar, gente, não é na base da porrada, não, é através do voto, né? Através das eleições. Se você não concorda com isso, faça um grupo, entre em contato com os colegas. Eu ouvi aqui atentamente todos, e inclusive ouvi o nosso querido amigo aí, Luiz Carlos, e peço até desculpa, mas Luiz Carlos falou algo interessante. Falou sobre a representatividade no Congresso, que ela existe representatividade, existe representantes para tudo, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, ruralista, e todo mundo já sabe disso. Eu também já fiz esse questionamento, e eu pergunto, quem lá está que representa de fato o servidor? Pouquíssimos. São pessoas isoladas. O mal que o Partido dos Trabalhadores... Gente, olha, na próxima ano vai haver a eleição. Eu estou falando aqui do Partido dos Trabalhadores, mas eu quero deixar claro que é bem provável que eu vote no Lula no próximo ano. Mas isso não quer dizer que eu tenha que esconder as injustiças que foram cometidas, os erros que foram cometidos. Não cabe. Seria leviano da minha parte. Você tem que dizer para ver se alguém aprende. Mas na época do Lula, com a reforma da Previdência, nós chegamos a perder 2 grandes nomes que preferiram sair do partido, mas de maneira nenhuma agir de forma incorreta. Nós tivemos aqui a expulsão de Heloísa Helena e Luciana Genro. Essas pessoas não concordaram, em hipótese nenhuma, votar favoravelmente a respeito da reforma da Previdência em 2003, e essas pessoas foram expulsas. Você veja bem, essas pessoas foram expulsas lá em 2003 porque não votaram favoravelmente a favor da reforma previdenciária, mais conhecida como a emenda
Constitucional 41. Lula chegou a dizer que o servidor público era sangue azul. Eu venho de uma pobreza infeliz. E, naquele momento, eu ouvi do Lula dizer que eu era sangue azul. Veja quanto isso dói, o quanto isso é perverso. A gente precisa refletir sobre isso. A direção dos sindicatos precisam... A direção não, porque a direção não muda, gente. Quem muda é a base. Então, se você não está gostando do trabalho da direção, se associe ao sindicato. Mude o sindicato. Não tente criar sindicato, não, porque para criar sindicato é a coisa mais difícil é criar um sindicato. Então, é mais fácil você tomar através... São quantos minutos? São 5, né? Eita, a gente precisa fazer outro debate, cada um com meia hora. Mas, assim... Pode concluir. Eu fico feliz com os colegas que estão aqui presentes. Eu também estou tendo a oportunidade de falar assim, o que eu penso, espero que não tenha ofendido ninguém, não era essa a minha intenção, pelo amor de Deus. Mas eu precisava desabafar isso aí. Sempre faço isso quando eu tenho oportunidade. E temos que rever urgentemente, até aquelas pessoas que hoje defendem seus partidos políticos, têm que rever essa posição. O sindicato, gente, existe uma função, um objetivo específico. É uma associação. Não vamos confundir o sindicato com partido político, com partidos políticos. É totalmente diferente. Agora, também, como eu falei para você, só para poder concluir aqui, né, não aceitar a interferência de partidos políticos é diferente de não acompanhar os trabalhos dos nossos representantes. É totalmente diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Então, eu quero agradecer aqui a todos e desculpe se eu ofender alguém, que creio eu que não tenha ofendido, mas é isso. Obrigado mesmo, viu? De coração. Um abraço aí. Luz Marina, a palavra. Gostei muito da fala de Gilberto, foi muito clara, Gilberto foi muito adequada, a mim não ofendeu e acho que contribuísse muito, dando aí uma aula de história, refrescando a minha memória, que não lembrava de tanta coisa que tu falou. Eu quero também, na mesma linha que o Gilberto falou, aproveitar esse último momento para falar de uma coisa específica, que é isso, é a participação de mais pessoas no sindicato. Daí a pessoa diz assim para mim, a gente fazia muito essa conversa na época que eu era diretora, mas eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não tenho tal coisa que tu tem. A participação no sindicato, ela, como em quase tudo, em quase qualquer agremiação, a gente faz de acordo com a intensidade de cada um, com o tempo que cada um tem e com o gosto que cada um tem, né? Então, se você não quer dar discurso, não quer, sei lá, trabalhar num material gráfico de uma campanha, você pode colaborar com outra coisa, pode colaborar ajudando a produzir o jornal, produzindo matéria, promovendo o concurso, ou outras coisas até mais diretamente ligadas ao sindicato. Então, assim, a participação ela não é de todo mundo igual, não tem que todo mundo participar do mesmo jeito, né? Uns participam indo nas assembleias, não gosto de falar, mas às vezes tem uma ideia legal para alguma coisa, e até com frequência chamam alguém, tu que gosta de falar, vai lá e fala tal coisa. Então, assim, as pessoas têm que entender que, na medida que elas são um ser social, um ser humano e fazem parte da categoria, elas já automaticamente podem contribuir com o sindicato, né? E contribuam na medida que podem, de acordo com o seu momento de vida, de acordo com o seu interesse, de acordo com o seu gosto, porque também é bom gostar das coisas que a gente faz, mesmo que dê algum trabalho ou que leve algum tempo, né? Então, assim como o Gilberto, também conclamo as pessoas, né, a participarem, a colocarem suas ideias e a usarem os espaços, e, muito importante, darem os seus nomes, né? Dê o seu nome, coloque o seu nome à disposição das pessoas que estão montando uma chapa, converse,
né? Se proponha a fazer, se proponha a participar, porque isso só enriquece, né? E acaba sendo melhor tanto para a entidade, quanto para a direção, quanto para a categoria de um modo geral. Então, era isso aí, também fico com essa mensagem. Obrigada, boa noite. Estava sem som. Obrigado, Luz Marina. Luiz Cláudio. Primeiro, eu achei duas questões super legais colocadas aqui pelos companheiros. Primeiro, a possibilidade de nós termos um debate democrático dentro da boa política, né? Isso aí ajuda a aproximar as pessoas da entidade sindical e desmistificar muita coisa que está circulando por aí a partir desse movimento da antipolítica que resultou no nosso âmbito sindical, nessa ideia de que há um domínio exclusivo de partido A ou partido B dentro das entidades, ou que as pessoas não podem ter a sua visão de mundo e a sua visão de organização dentro de outras estruturas, de acordo com as suas liberdades que são garantidas não só pela legislação, mas também pela nossa necessidade de ver o mundo e de expor a nossa visão de mundo, como a colega falou, naquilo que acreditamos, né? E são essas visões de mundos que nos trazem, e aí é aquele debate que a gente precisa sempre ter, a ideia do micro para o macro, do macro para o micro, e por que acontecem, e porque muitas vezes isso aí pode ser assunto que nos leve a pensar que nós estamos deixando os interesses da categoria de lado, mas que vão ter impacto e vão resultar nas nossas pautas específicas. Por exemplo, quando a categoria não debate conjuntura internacional, ela pode muito bem não saber traçar suas estratégias em termos de economia para reivindicar um reajuste salarial. Dentro de uma pauta econômica do mundo, por exemplo, a gente vai considerar que não é importante nós termos uma ideia do que se passa na economia A e na economia B, o impacto que isso aí, o impacto que a dolarização da política do petróleo traz para o preço da gasolina aqui dentro, quando nós nos furtamos a ter esse tipo de debate de conjuntura internacional, nós não compreendemos o que se passa aqui dentro conosco. E aí nós não traçamos, isso aí pode resultar em nós não traçarmos as estratégias ideais para as nossas pautas específicas. Não é que esse debate de conjuntura substitui o ideário do trabalhador, é que aquela minha reivindicação específica, aquela minha pauta específica, está ligada a toda uma análise de sociedade que eu tenho e muitas vezes ligado ao panorama mundial que se faz presente. Foi assim na crise de 2008, foi assim quando nós aprovamos, e eu sou do judiciário desde 2020, nós tivemos reajuste salarial em 2000. Olha só, no momento em que mais se tem a ideia de que o sindicalismo esteve atrelado a partido político, para você ver como é engraçado, foi o momento que a gente mais tinha possibilidade de aprovação das nossas reivindicações. Foram reajustes, planos aprovados em 2002, 2006, 2012. A gente tinha a perspectiva de discutir constantemente essas reivindicações e com a ideia clara do que estava acontecendo no mundo. A partir de 2013, quando esse fenômeno da antipolítica passou a tomar conta do debate e afastar as pessoas das máquinas sindicais, porque mostrava-se que a atividade, beleza, mostrava-se que a atividade sindical, e aí pedindo licença só para me estender mais um pouquinho, mostrava que para estar na atividade sindical você tinha que estar na vida política partidária,
afastou as pessoas, porque as pessoas hoje enxergam. Quem está no sindicato é comunista, é do PT, o que é uma mentira. O sindicato é uma máquina nossa. E por isso a gente tem a organização, por isso a gente tem a nossa própria, os nossos próprios mecanismos de controle, né? Então, essa visão de mundo é que faz contribuir com a nossa pauta específica. E, para encerrar, a pergunta foi, nós temos que ter a revisão do modelo sindical? Isso aí eu acho que é defendido por todos, quem se diz de direita, quem se diz de esquerda. Agora, que tipo de modelo sindical é que nós vamos defender? Aí é que o debate democrático vai falar mais alto. Eu defendo uma máquina independente de qualquer estrutura governamental e que possa atender aos anseios do trabalhador. Obrigado pelo convite, desculpa passar aí um pouco tempo aí no raciocínio e espero que ter, pelo menos, contribuído um pouco com esse debate. Abraço. Bem, agora, para concluir, o último, né, o Guilherme. Vamos lá. Então, até diferente do que nosso colega Luiz falou, assim, antes disso, né? Complementando essa questão dessa enquete, eu penso que é necessário um amplo debate sobre qual modelo sindical que nós queremos para as nossas entidades. Antes de pensar em alguma mudança, a gente precisa ter exposições sobre quais os modelos que a gente quer, o que existe, o que pode ser, entendeu? Antes da gente pensar em alguma mudança. Enfim, acho que é interessante que esse debate seja estimulado, seja fomentado pelas entidades, né? Embora muitas delas, obviamente, não tenham interesse que essa mudança ocorra, né? E, ao contrário do que nosso colega Luiz disse, eu não entendo que haja um movimento sindical pela antipolítica. Assim, nós todos somos seres políticos. Então, até aquele que não quer saber de política, toma uma posição política. Então, não há que se falar em antipolítica. O que nós somos contra, e aqui eu falo por mim, porque eu não estou representando ninguém, não tenho procuração para isso, o que eu sou contra é a ingerência de partidos nas entidades sindicais. Pontualmente é isso. Porque quando um dirigente está na entidade e ele é filiado a algum partido, ele presta contas ao partido. A gente viu isso acontecer. Então, outra coisa importante é que, na minha visão, o sindicato deve se associar a todo o conjunto da classe trabalhadora nas pautas que nos forem comuns. Em todas as outras, nós devemos lutar estritamente pelo nosso interesse e pelos nossos direitos. Acho que não cabe essa questão de solidariedade, porque acaba que o nosso interesse acaba diluído. E aí nós seremos sempre nivelados por baixo, obviamente, né? Então, assim, só para citar mais alguns exemplos de como que esse aparelhamento ocorre, a gente viu pautas discutidas na federação pela reestatização, sem indenização de empresas privatizadas. A gente viu falar de reforma agrária sem indenização do latifúndio. A FENAJUF já deliberou pela liberdade de Bradley Manning. Enfim, coisas assim absurdas. O nosso Congrejuf discutiu por tanta política e tanta conjuntura que não sobrou tempo para alteração de estatuto. Vejam vocês, não deu tempo de discutir a alteração de estatuto porque a gente ficou discutindo conjuntura. Então, assim, tem um caso emblemático que se a gente pensar no paroxismo de um aparelhamento, que foi o caso emblemático dessa política partidária, que foi quando o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC virou bunker de um condenado pela justiça, do Lula. Lula passou a noite nesse sindicato antes de se entregar à polícia. Vejam até que ponto chegou esse aparelhamento. Entendeu? O nosso Síndios DF também já foi comitê eleitoral paralelo de um candidato a deputado federal, que inclusive convenceu a categoria a abandonar uma greve para não desgastar o governo de turno, numa promessa que o reajuste já estava costurado, entendeu? Então, na verdade, a nossa federação e essas entidades partidárias, elas não abrem espaço para divergência.
Assim, quando eu, por exemplo, agora falando na primeira pessoa, tentei levar coisas assim, dizer o óbvio, né? Por exemplo, narrar que Lula foi condenado pela justiça. Isso foi algo absurdo para aquelas pessoas. Elas estão tão imbuídas daquele sentimento partidário que não aceitam uma opinião assim divergente, né? Teve o nosso colega Cláudio Bulhões, que está aqui participando, que também sofreu algo assim, porque ele pediu que houvesse celeridade nesses trabalhos de discutir o que nos é afim, né? Enfim, assim, não há consequências benéficas de um sindicalismo tão intrinsecamente ligado a partidos ou ideologias. Então, a defesa que eu faço é de um sindicalismo corporativista moderno, que defenda única e exclusivamente nossos direitos e interesses e que repila toda a ingerência partidária ideológica. Assim, e só para fechar o tema, o apartidarismo acabou virando bandeira política, que nem outras pautas, como o próprio NS. Então, e aí perdeu a sua essência, né? Ele foi instrumentalizado por dirigentes sindicais que querem se perpetuar no poder. E até muitos, até fanáticos, né, começaram a fazer propostas absurdas, como impedir que filiados a partido político concorressem a cargos nas entidades sindicais, né? Que também é absurdo, que acabou desgastando esse tema. E também alguns opositores que desvirtuaram esse conceito de partidarismo, fazendo críticas a esses dirigentes que na esfera privada declaram apoio a políticos, né? Enfim, até só para fechar, o apartidarismo, ele, enquanto bandeira política sindical, não veta essas iniciativas, né? Mas sim combate a instrumentalização das entidades que podem servir de trampolim político, né? Para que esse interessado siga nessas carreiras. Enfim, obrigado. Rodrigo. Diga, meu irmão. Nosso querido Guilherme aí falou sobre... Eu queria que ele esclarecesse mais com relação à ANS. Deve estar se referindo a nível superior para técnico judiciário. É isso, Guilherme? Sim, exatamente. Você falou o que sobre o ANS? Então, o que a gente percebe? Que o ANS, ele acabou virando uma bandeira política. Da mesma forma que o apartidarismo né? As pessoas abraçaram essa ideia, o próprio INSS virou algo assim que todo mundo que quer se candidatar a um cargo em entidade sindical tem que apoiar, porque é pauta assim, de mais de 70%, porque mais de 70% da nossa categoria são técnicos, né? Então, as pessoas acabaram instrumentalizando também essa pauta de forma a que a pauta não ande efetivamente, né? Que é o que a gente vê, né? É uma pauta que está parada há mais de quantos anos? 6 anos naquela gaveta do STF. É uma pauta que não anda, né? E aí, mais de 10 anos aqui, um colega falou, o Flávio. Então, enfim, as pessoas parece que não tem interesse que essa ideia ande, e aí elas a instrumentalizam para transformar como bandeira política, né? É aquela bandeira ad eterno, né? A pessoa vai prometendo que vai tocar, que vai andar, e aí as pessoas acabam voltando naquele dirigente com aquela expectativa, e a pauta efetivamente não anda, né? Se você me permitir, Guilherme, eu queria fazer aqui uma observação, se os demais colegas também permitirem, embora esse não seja o tema de discussão. Eu concordo com você de que o ANS passou a ser uma bandeira, mas uma bandeira daqueles que agem de forma leviana, que engana o segmento dos técnicos judiciários, porque nós temos, você é sabedor, assim como eu sou, os técnicos judiciários representam hoje, ou representavam, não sei, precisaria fazer esse levantamento novamente, de que representa hoje 60% da categoria dentro do Poder Judiciário Federal. E o Poder Judiciário, na verdade, diante dessa situação, ele tem uma culpa imensa, porque o Poder Judiciário Federal é o primeiro a burlar a lei para trazer benefício para o próprio Poder Judiciário Federal, quando exige do técnico judiciário conhecimento de nível superior
e paga esse mesmo miserável a metade de um analista. Agora, Exatamente. quando você disse que virou bandeira, infelizmente virou bandeira assim de muitas pessoas levianas, inclusive alguns técnicos judiciários, que me envergonha profundamente, porque quando eu ouço ou quando eu vejo um analista contra o INSS, embora não haja motivo para isso, mas eu fico assim, não, o cara pelo menos não há justificativa para isso, mas ele é um analista. Mas quando eu vejo um técnico judiciário enganando as pessoas que fazem parte desse segmento, isso para mim me entristece muito. Mas o maior culpado disso são os técnicos judiciários que devem rever essa situação, voltar novamente a fazer parte das assembleias, voltar novamente a fazer parte da direção. Falar em direção, isso não quer dizer muita coisa, não, porque nós temos muitos técnicos judiciários dentro das direções dos sindicatos, né? E não fazem nada, só fazem atrapalhar, somente atrapalhar. E como aí nesse ponto você também tem razão, quando usa o INSS como bandeira política, quando usa o INSS para poder continuar dentro da direção e continuar enganando esse segmento tão grande. Mas com a graça de Deus isso também irá mudar. E eu quero agradecer por você ter tocado nesse assunto, porque eu também aproveitei para falar sobre isso. Ok? Obrigado, Guilherme. Obrigado. Inclusive, até fazendo um breve parênteses, a gente vê que tem até brigas internas, né? Por exemplo, recentemente, a gente tem colegas que estão pleiteando o INSS com tabela, equiparando o técnico ao analista. Aí você vê, em uma situação dessa que a gente está até lutando para não perder direito, a colega está querendo que se equipare as tabelas. É um negócio complicado, né? Mas, enfim, a gente pode deixar isso para um outro debate. Eu sou de uns, Guilherme, que defende o INSS com tabela salarial, e você deve ter conhecimento disso, e defende, vou dizer a você aqui por quê. Olha, você sabe tanto quanto eu, não sei se você trabalha em vara, mas você sabe tanto quanto eu que hoje, com o advento do PJE, com a criação do PJE, que não é algo novo, você não sabe distinguir dentro de uma vara, ou seja, no setor administrativo, quem é técnico e quem é analista. Você não consegue distinguir. O analista, assim como o técnico judiciário, fundamenta seus despachos. O técnico, assim como o analista, prepara a minuta de sentença, a gente não pode dizer sentença, mas é a minuta de sentença. Na verdade, todas as atribuições hoje dos analistas, o técnico também faz, porque se não fizer, não tem nada o que fazer. Agora, o que é que acontece com o Poder Judiciário Federal e que você também tem conhecimento? O Poder Judiciário, há mais de 14 anos, Guilherme, há mais de 14 anos, vem exigindo do candidato técnico judiciário o conhecimento de nível superior e pagando a ele a metade do que paga a vocês. Vocês não têm culpa disso. Mas o Poder Judiciário, se você pegar os últimos 14 anos, pegue qualquer edital aí, seja do TRT, seja da Justiça Federal, seja do TRE, você já foi técnico, você mencionou isso aí. Qual é a diferença que mudou para você, a não ser o salário do seu serviço de técnico para analista? Nenhuma. Portanto, esse pleito do técnico judiciário com relação ao analista é um pleito justo, vocês têm conhecimento disso, o Poder Judiciário tem conhecimento disso, é um pleito justo, e nada mais justo do que você ter a exigência de nível superior para técnico judiciário, com tabela, sim, de nível superior, porque a tabela de nível superior, ela não pertence ao analista, ela pertence ao Poder Judiciário Federal, que é pago aqueles cargos que são exigidos para eles o nível superior, que é o caso dos analistas, área administrativa, é o caso dos oficiais, é o caso dos contadores, é o caso dos médicos, é o caso dos dentistas, e todos aqueles que foram exigidos um nível superior para esses cargos, é paga a tabela de nível superior. Portanto, inclusive, eu quero deixar aqui claro a todas as pessoas que a referência que nós temos com relação ao INSS é aquela Lei Complementar 372/2008, lá do Rio Grande do Norte. Porque quando o TJ do Rio Grande do Norte passou a exigir nível superior para os cargos de auxiliares técnicos e assistente administrativo,
Já foi dito na própria lei complementar, já foi informado, que a partir daquele momento se pagaria também nível superior para os técnicos, para aqueles 2 cargos lá existentes. Portanto, se você analisar, ou se vocês analisarem, eu quero aproveitar aqui e observar, pedir a vocês para que analisem. A ADIM 4303, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2014, aqueles que defendem o INSS sem tabela salarial é porque desejam que os técnicos morram na praia, ou em alto mar, não vai chegar nem na praia, vai morrer na praia. Porque se você pedir INSS sem tabela salarial e amanhã você acreditar que pode fazer isso, você vai incorrer aí, né, num grande erro, uma afronta à Constituição, e quem diz isso não é Gilberto, quem diz isso não é o Sindicato Sergipe. Quem diz isso é Carme Lúcia no seu relatório, quem diz isso é Carme Lúcia no seu voto, e quem diz isso são os ministros do Supremo Tribunal Federal que acompanharam a ministra Carme Lúcia. Então, é interessante, eu faço aqui um apelo aos técnicos judiciários que fiquem atentos com relação a isso, porque, infelizmente, nós temos muitos inimigos, né, nesses sindicatos, muitos inimigos dentro da federação, que tentam nos enganar e passando informações falsas, passando, né, inclusive, se utilizando dessas mídias que nós temos como o WhatsApp para passar informações incorretas e fazer com que os técnicos judiciários caiam em desgraça. Portanto, senhores, fiquem atentos com relação a isso. O INSS com tabela salarial é uma das coisas mais justas que pode acontecer dentro do Poder Judiciário Federal. Rodrigo, perdão, porque o tema não era esse. Você me deixou numa situação difícil aqui, Ô, Rodrigo, eu posso ganhar 2 minutos também sobre esse tema? Eu já tinha recolhido meus pertences, todo para a gente, agora vamos terminar, foi muito bacana, correu tudo em paz. E vocês me aprontam uma dessas. Posso fazer um recurso para ganhar 2 minutos sobre esse tema? Aí, tá vendo? Tem direito aos 2 minutos, é claro que tem, Luiz Cláudio. Claro. Ah, tá, legal. Primeiro, eu quero pegar esse debate, eu quero fazer aquela análise que eu falei, né, do micro para o macro. Eu quero pegar esse debate e dizer como é importante ter o debate de conjuntura, porque esse debate ele surge a partir de uma perspectiva de expansão da educação. Tá? Você tem a possibilidade de, com mais gente cursando o nível superior, com a expansão do sistema de educação, e esses debates eles não acontecem só no Poder Judiciário. Quem acha que está acontecendo esse debate, teve um estado do Nordeste, eu não me lembro agora, que os professores auxiliares estavam pleiteando, me chamaram para participar, devido a esse envolvimento que a gente tem na federação, e conhecimento um pouco de como se passou essa questão do INSS, professores auxiliares pleiteando o nível superior para o cargo, para que houvesse equiparação com os professores de carreira daquele referido município. E essa possibilidade ela só acontece porque a gente tem a perspectiva de expansão do sistema educacional, e com essa expansão, logicamente, muito mais pessoas tiveram a oportunidade de cursar o nível superior, e agora é um debate que não tem mais volta. E, se você for olhar, como o Gilberto falou, dentro do tribunal é difícil distinguir, exceto em alguns cargos específicos, é difícil distinguir quem é técnico e quem é analista. Então, precisa organizar a carreira de forma que faça justiça para os técnicos, tá? E que essa justiça não fique somente na atribuição e na classificação do cargo, que fique na questão salarial também, que é super importante, que a economia é a mola mestra, né, do nosso bolso, né, infelizmente. Aí você diz, técnico com carreira e tudo mais, a gente precisa ter um debate. No meu entendimento, tá, gente? Não quero dizer aqui que alguém está errado ou certo, porque... Foi o que você pediu, hein? No meu entendimento, concluindo, no meu entendimento, tá, gente? Não estou dizendo que está certo nem errado, até porque eu sou técnico e apoio. Já não eu vejo um debate sem volta, o nível superior para técnico. Mas nós precisamos avaliar, tá, de forma a ler a conjuntura nacional
e compreender o que é melhor e o que pode, nesse momento, ser possível para a carreira de técnico e para a carreira de analista, para que a gente não naufrague com todas as perspectivas e todos tenham que em 2022, iniciar uma luta do começo. Eu acho que dá para valorizar todo mundo num pacotão bonito aí, se Deus quiser, numa carreira pensada e com valorização salarial. Olha aí, Rodrigo, fica essa sugestão aí, né, para a gente pautar esse debate sobre INSS, já que é algo assim tão premente, tão interessante ainda, né, que se discuta e com visões diferentes sobre o mesmo tema, né, além da visão contrária, né, que eu faço parte, a gente Nós pode sabemos discutir esse disso, nós tema, né? sabemos. Porque aí, assim, pelo que o nosso colega Gilberto disse e pelo que eu vejo, tenho observado pelas redes sociais, realmente aquela minha tese de que o INSS é o provimento derivado homeopático, né? Ela se confirma, né? As pessoas não querem apenas mudar o requisito de ingresso, elas querem mudar a remuneração. E agora, junto, né? Para você ver como a situação realmente é preocupante. E, na sequência, obviamente, vão mudar as atribuições, né? Porque o INSS sozinho não tem esse condão de mudar as atribuições. Então, realmente, é esse pacote, né? Desse provimento derivado, que não pode ser feito de um bloco só, né? Ele é feito de forma homeopática, né? Gradual. Ficou bem claro agora, obrigado. Sim, Guilherme, com relação à sugestão... Rodrigo, você deve, viu, Rodrigo? Desculpa, você deve realmente, se for possível, você trazer esse tema para a gente discutir, porque provimento derivado, quando você fala provimento derivado, equiparação salarial, antes de alguém falar sobre isso, precisa ver atentamente a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à DIN 4303, não trazer aquela lei complementar, 142/2008 de Roraima, porque quem não tem interesse por esse assunto geralmente traz coisas que o Supremo Tribunal Federal derrubou por ter havido ali inconstitucionalidade. Mas provimento derivado não tem nada a ver com essa questão aí, equiparação salarial. O provimento derivado é quando você não faz concurso. Os técnicos fizeram concurso. Os técnicos hoje estão aqui no Poder Judiciário através do concurso. Então, dê uma lida, eu peço ao Guilherme, inclusive até peço o apoio dele depois, dê uma lida na Lei Complementar 372/2008 e dê uma lida também, com carinho, da DIN 4303, lá que foi julgada em 2014 pelo Supremo Tribunal Federal. É isso. Perdão. O que acontece, o Guilherme, com a sugestão, é que o MCS Liberta Brasil, a intenção é trabalhar os temas macro de organização sindical, inclusive de questões administrativas, entendeu? Aí nós começamos, quando a gente discute o MS, nós começamos a entrar nas pautas específicas e a gente começa a concorrer com a função dos sindicatos diretamente, né? Eu não sei se a gente teria como alcançar e a gente acaba querendo abraçar tudo e o ponto para a gente mais sensível, mais importante, é a mudança do modelo sindical. E todas essas questões, pelo que eu vi na sua fala, o fato do INSS ser aprovado ou não, de ter sido passado por todas as instâncias e ter essa dificuldade toda, todas essas dificuldades, elas vêm dessa estrutura organizacional. Então, nós pensamos que a gente precisa primeiro consertar, né, trabalhar para mudar a organização sindical, que isso vai naturalmente fazer com que a máquina sindical funcione melhor para trazer as nossas pautas, e não ficar dificultando o processo e fomentando a criação de associações de cargos específicos, criando núcleos e cadeiras de poder e dividindo a categoria indefinidamente, como a gente está vendo aí. Então, a gente vai analisar, eu vou levar isso para a diretoria, mas já adianto que a gente não tem essa tendência, a não ser que haja uma solicitação grande da categoria para que a gente faça isso, nós podemos pensar em fazer, mas não é o nosso objetivo de trabalho. Ficou claro isso? Sim, não, Tranquilo? eu acho ótimo.
Acho que nem o colega falou aqui, só da gente não ter começado esse debate falando de Oriente Médio, de como que estão as questões conjunturais da África Meridional, a gente já avançou muito. Porque aqui a gente está falando do que interessa para a categoria, né? Acho que já Exato. é um avanço e tanto. Obrigado, Rodrigo, de novo pela oportunidade. E por esse franco debate, né, que a gente pôde travar aqui, né? Muito respeitoso, educado. Muito bem. Obrigado. Caminhando aí para o encerramento, que já deveria ter acontecido há muito tempo, mas houve essa extensão, eu queria fazer um agradecimento especial à Gravação, que é a empresa que está dando suporte tecnológico para essa live. Eles foram perfeitos. Tranquilidade absoluta em todos os pontos, assim, sensacional o trabalho deles. Muito obrigado, Daniela, obrigado, Gravação. Eu quero agradecer muito ao Alisson, que é meu colega lá desde a federação, a gente atuou junto lá, o Alisson Ribeiro, que vocês conhecem também, né, de Rondônia. A ideia dessa live foi dele, né, a gente tem que dar os créditos, né, graças a ele nós estamos aqui realmente discutindo coisas importantes para a categoria. Ah, obrigado, Daniela, eu tinha esquecido do resultado da enquete. Vocês estão vendo a enquete aí, o resultado? Para todos? Sim. Deu 92%, né? Quer dizer que você vê que isso é quase que uma unanimidade, né? Na questão do modelo sindical. A insatisfação é muito grande, né? A gente vê em todos, a gente que anda pelos tribunais, anda pelo TRE, tem gente que nem te recebe. Você começa a falar de algum assunto sindical, a pessoa já vira a cara. Então, há um problema sério com o modelo sindical. Agora, quem tem que construir esse modelo somos nós, né? Nós, incluindo do MCS Liberta Brasil, a gente nem sonha em capitanear isso. A nossa ideia é só plantar sementes e criar o espaço de discussão, né? Isso tem que ser feito por todo mundo, né? Trazer todo mundo para discutir. Vamos ver como nós vamos elaborar isso no decorrer do tempo, né? Mas que é uma necessidade urgente, e agradecer a vocês, né? Gilberto, Guilherme, Luiz Cláudio, Luz Marina. Foi demais, assim, eu gostei demais do que vocês trouxeram aqui. E a gente fica assim impressionado como a nossa categoria tem gente qualificada. É incrível isso, né? Você pensar que eu acho que 130 mil servidores, nós temos uma grande maioria aí formada em direito, né? Com pós-graduação, com doutorado, uma categoria milionária, Até né? queria fazer uma parte, Rodrigo. Pode sim. Uma Da categoria, mesma, olha só, nós temos muito conhecimento, muito talento, né? É incrível o que a gente tem para poder fazer um sindicato, um sindicalismo realmente que trabalhe para o servidor. Nós temos todas essas qualidades e muito dinheiro, gente, para fazer isso, né? O dinheiro é muito mal empregado, a gente vê. Então, vou passar aqui para o Guilherme, pode fazer a sua... Não, só complementando o que você disse, que realmente tem muita gente qualificada, mas também tem muita gente despreparada, assim, alienada, sem a menor condição de concatenar ideias de causa e consequência, né? A gente tem que fazer esse país também, sem querer olhar para a parte vazia do copo, mas nós também temos muita gente despreparada no nosso quadro, infelizmente. Mas eu tenho muita esperança no nosso sindicalismo. Eu acho que a gente pode realmente transformar e começar realmente a produzir mesmo para a categoria. É por isso que a gente está aqui, né, plantando sementes, né? E já vamos deixar aqui para todos o aviso que daqui a um mês estaremos com outro tema, provavelmente um tema também espinhoso. Isso não falta, né, gente? Temas difíceis de serem digeridos aí pela turma. Daqui a um mês, com certeza, vamos fazer outra live, convidar todo o pessoal aí. Eu queria agradecer aos participantes que acompanharam a gente esse tempo todo. Mais uma vez a vocês. E se vocês tiverem uma palavra final aí para despedir, está aberta a palavra.
Bom, eu quero agradecer aqui aos colegas, a Luz Marina Silva, Guilherme Silva, Luiz Cláudio. Agradecer por tudo, pedir desculpa a você aí, porque terminou fugindo. Já no final, na verdade já foi no final, fugimos um pouquinho do tema, mas isso foi necessário. Também enriqueceu, terminou enriquecendo. E pedir a você, Rodrigo, que continue com esse trabalho que você vem fazendo. Eu admiro muito o trabalho dessa associação, do qual você participa, do qual você está à frente junto com os colegas. Tive a oportunidade, inclusive, de ir até Minas Gerais e conhecer vocês pessoalmente. Você já conhecia, mas não. É um excelente trabalho e exige muito. Mas isso faz parte, né, do nosso dia a dia. E, mais uma vez, obrigado. E desculpa se eu ofendi alguém. Creio que não, mas, de qualquer maneira, eu peço desculpa. Não, Tá tranquilo, bom? daqui a 5 anos a gente convida de novo, tá? Pois é. Luz Marina? Oi. Não, apenas a agradecer, parabenizar a todos, dizer que eu curti muito, né? Eu achei um debate muito legal, gostei muito de estar com vocês, gostei muito da audiência, e no mês que vem estarei aqui de novo, né? Para acompanhar o próximo debate. Obrigada, boa noite. Excelente, excelente. Guilherme? Realmente só agradecer, Rodrigo. Ao contrário do Gilberto, eu não tenho essa preocupação de ter ofendido ou não alguém, até porque ninguém tem o direito de não se sentir ofendido. É direito de todos se sentirem ofendidos, então, se eu ofendi alguém, agradeço. Obrigado para todos e obrigado pelo espaço. Luiz Cláudio? Quero agradecer a oportunidade de participar, convidar os servidores e servidoras do Judiciário a participarem da sua entidade sindical de base. Se você tem discordância, você tem que construir, você muda a casa por dentro e não jogando pedra do lado de fora. Essa construção, se organizem em coletivos, vão ao sindicato, se filiem, para que o sindicato tenha autonomia, para que o sindicato tenha a sua estrutura independente, e a partir daí você discutir qual modelo você quer, que tipo de atuação você quer. Essa construção só é possível com participação. E aproveito para convidar a todos a estarem dia 18 lutando contra a reforma administrativa, que, numa análise de conjuntura, umbilicalmente está ligada à nossa vida de servidor, e quem sabe no futuro a gente não possa nem fazer essa discussão tão ampla que a gente está fazendo, se essa reforma for aprovada. Então, dia 18, todo mundo na greve contra a reforma administrativa e salvando o nosso serviço público dessas políticas aí de desvalorização do servidor. Obrigado, um abraço a todos. Tá mudo, Rodrigo. Agora sim. É isso aí. Então, para concluir, mais uma vez, muito obrigado a todos. Nós vamos, daqui a um mês, estar com mais um tema aí. E boa noite, bom descanso. Obrigado à audiência toda, a todos os participantes. Fiquem com Deus.